Sexta-feira em Belém, o motorista responsável teve liberdade concedida pela Justiça. Passageiros ficam feridos no acidente com um ônibus na Avenida Arthur Bernardes, na capital. Em São Caetano de Odivelas, uma alvorada marca a abertura oficial dos festejos juninos no município. E no futebol, a rodada do fim de semana é marcada por uma vitória histórica do Remo em cima do São Paulo, no Brasileirão. E agora, é aqui no JL2. A Justiça concedeu liberdade ao motorista que atropelou 7 torcedores na Avenida Augusto Montenegro, em Belém, na última sexta-feira. Hoje, a 4ª vítima morreu. Davi Souza Conceição, de 20 anos, morreu nesta segunda-feira no Hospital Metropolitano. A confirmação foi feita pela Polícia Científica. Ele é o 4º torcedor do Remo morto vítima de um atropelamento causado por um integrante de uma torcida organizada do Paysandu, na madrugada da última sexta-feira. Ontem, a Justiça concedeu liberdade provisória ao motorista, Pablo Henrique Farias da Silva, após pagamento de fiança de R$ 81 mil e ainda estipulou medidas como suspensão da carteira de habilitação de Pablo e proíbe que ele mantenha contato com as vítimas e familiares. Pablo Henrique Farias da Silva dirigia o carro que atropelou pelo menos 7 pessoas no quilômetro 7 da Avenida Augusto Montenegro. As vítimas estavam em motocicletas. Entre os feridos estão um motociclista por aplicativo e a passageira, que passavam pelo local e foram atingidos pelo veículo. Há imagens também de um torcedor do Paysandu sendo socorrido pelos bombeiros. Na confusão, Pablo aparece vestindo a blusa de uma torcida organizada do Paysandu. Ele foi preso em flagrante pela polícia. O crime aconteceu após a conquista do bicampeonato da Copa Norte pelo Paysandu. O motorista tinha saído da comemoração na Aldeia Cabana e estaria retornando para casa no bairro do Tapanã, quando teria se deparado com a briga entre as torcidas organizadas do Papão e do Remo na Avenida Augusto Montenegro. Essa confusão fez com que a rodovia fosse totalmente interditada, colocando em risco as pessoas que passavam naquele momento. Pablo tentou sair daquele local, no momento em que o seu carro começou a ser apedrejado pelos populares que lá estavam, sendo que uma dessas pedras veio atingir o para-brisa do veículo. Devido ao impacto e ao susto, Paulo acabou perdendo por total o controle da direção daquele veículo e acabou ocasionando esses atropelamentos. Na filmagem, ele já tinha passado da confusão, né? Na filmagem que nós temos, inclusive tem um rapaz que volta e deixa alguma coisa no carro e vai para brigar, né? Então, aquele carro, ele simplesmente dá a volta e vem pela outra via, sentido Belém, para atropelar. E ele faz em zigue-zague. Então, não tem porquê dizer que aquilo ali não foi proposital, né? Não tem porquê dizer que ele estava fugindo de alguma coisa, se ele poderia ter seguido. O fim de semana foi de despedidas e homenagens para Juan Garcia Batista e Helder Martins Santos, que morreram no local. E também para Jonathan Mateus Maciel, que chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos. Bem, o corpo do Davi Souza já foi periciado e liberado à família. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, Pablo Henrique Farias permanece preso porque ainda não houve ordem de soltura à Secretaria. Foi realizado hoje o julgamento de 2 acusados de uma tentativa de homicídio contra um agente da Polícia Penal. O crime foi em 2021, no bairro da Sacramenta, em Belém. Tiago Costa Aragão e César Corrêa de Nazaré são acusados de planejar o assassinato de um policial penal em julho de 2021. Os dois já estavam presos aguardando julgamento.
O delegado responsável pelo caso e a investigadora do crime na época foram os primeiros a testemunhar. A investigadora afirmou que o crime foi premeditado e envolveu várias pessoas. A vítima acredita que a motivação do crime foi apenas pelo fato de ser policial penal. No dia do fato, me encontrava conversando com um vizinho meu e, de repente, eu ouvi uma aglomeração de corrida. Quando eu fui observar, teve um dos meliantes sacou a arma, né? Nesse saque de arma, eu já percebi que ali não era assalto, e depois do primeiro disparo, quando aconteceu, percebi realmente que ali era para ceifar a minha vida. Na época, a região metropolitana estava vivendo uma onda de ataques a policiais e agentes penais em julho de 2021. 8 já haviam sido executados em um período de 8 dias. A vítima sofreu o atentado a tiros em 17 de julho de 2021. 4 pessoas foram baleadas durante a ação criminosa. Além dele, 2 vizinhos que estavam na frente às casas próximas e um dos atiradores também foi atingido. Ninguém morreu. O criminoso que foi baleado é Carlos Vitor Ramos da Silva. Ele foi levado ao hospital e ficou preso desde então. Em outubro de 2021, ele foi condenado a 24 anos de prisão. Outra pessoa apontada como executora que já foi julgada foi Luiz Stefferson da Silva Monteiro. Ele foi condenado em abril deste ano a 56 anos de prisão. Um outro envolvido no crime também já está preso e aguarda julgamento. Outros 5 estão foragidos, inclusive o apontado pelo Ministério Público como um mestre dessa ação criminosa. Para o Ministério Público, os réus César Correia e Tiago Aragão foram responsáveis por planejar o atentado e fornecer as armas e munições usadas na tentativa de homicídio. Em geral, esses crimes, praticados por facções criminosas, as pessoas não querem testemunhar, têm medo. Então, o Ministério Público se utiliza basicamente das provas técnicas. Nesse caso, foi apreendido um aparelho celular do Carlos Vitor, um dos acusados, que já foi condenado. E hoje estão sendo julgados mais 2 e nós vamos usar as conversas mantidas existentes no grupo de WhatsApp chamado Missão, que foi usado para organizar essa tentativa de homicídio contra o agente penal. Já a defesa afirma que as provas apresentadas durante a investigação e anexadas pelo Ministério Público não são suficientes para incriminar os réus. Meu cliente ele não teve participação, né? As provas são totalmente fragilizadas, né? Falaram de um grupo de WhatsApp que possivelmente esse grupo foi criado para praticar tal missão e foi comprovado já cabalmente que o meu cliente não participou do grupo. Até hoje, a vítima do ataque ainda recorda um trauma enfrentado há 5 anos. Foi desesperador com relação, não se sabe o que ia acontecer, se a minha saúde ia voltar, o que ia ocorrer de lá para cá, né? Hoje, participando do júri, vendo que a justiça está sendo feita, eu fico mais aliviado. Essas pessoas elas não devem estar em sociedade. O julgamento terminou no início da noite, agora há pouco, e a pena para cada um dos acusados pela tentativa de homicídio ficou em 11 anos de prisão. Já pelas lesões corporais, a pena foi fixada em 2 anos de reclusão. A Polícia Civil investiga o assassinato de um adolescente de 16 anos que foi morto a tiros na praia do Tucunaré, em Marabá, sudeste do estado. O crime assustou quem estava no local. Vídeos gravados por frequentadores logo após o crime mostram a multidão assustada. As pessoas se juntaram ao redor do corpo do jovem para tentar entender o que tinha acontecido. José Ricardo Silva Vilarinho tinha 16 anos. Ele foi assassinado a tiros na praia do Tucunaré, em Marabá. O adolescente estava em uma barraca quando foi surpreendido pelo atirador. O criminoso se aproxima, efetua ao menos 2 disparos e foge logo em seguida. A polícia militar fez cercos em todos os pontos de desembarque da ilha. Mesmo assim, o suspeito não foi localizado. A Delegacia de Homicídios agora investiga o caso para tentar descobrir a identidade do assassino e a motivação do crime. E o incêndio foi registrado durante a madrugada de hoje em São Sebastião da Boa Vista, na Ilha do Marajó.
O fogo destruiu 5 casas. As chamas altas podiam ser vistas de longe. Vários registros foram feitos por celular. Os moradores ainda tentaram apagar o incêndio, mas o fogo consumiu rapidamente as casas, que eram em madeira, um tipo de construção muito comum aqui no estado, principalmente no interior. Ainda não se sabe as causas desse incêndio, que iniciou por volta das 2 horas da madrugada. Pela manhã, só restaram cinzas, pedaços de madeira queimados e angústia, dos moradores que ficaram aí nessa situação. E um protesto em Anapu, no sudoeste do Pará, fechou a BR-230 para cobrar melhorias em serviços essenciais, como a saúde e a educação. Houve congestionamento. Toras de madeira foram usadas para bloquear a ponte sobre o rio Anapu no início da manhã. Tendas também foram montadas na BR-230. Filas de veículos foram registradas nos 2 lados da rodovia. Um ônibus que transportava pacientes de Altamira para tratamento de saúde em Belém foi liberado para passar. A manifestação foi organizada por moradores de Anapu e liderada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará. Alguns grupos sociais participaram da mobilização: professores, empresários e agricultores. Os manifestantes denunciam problemas em escolas, falta de merenda e de transporte escolar, além da falta de manutenção em estradas vicinais. É triste a gente ver o filho da gente saindo na zona rural, que estuda 10 quilômetros longe da escola, a mulher acordar às 5 horas da manhã para fazer merenda para o filho levar, por falta de merenda escolar, que não tem. Eu acredito que se tiver 100 escolas hoje no município de Anapu, 98 está sem merenda. Outras reclamações são a falta de medicamentos no hospital municipal, atraso no pagamento dos salários dos médicos há 4 meses e ambulâncias quebradas. Já os servidores da educação cobram os pagamentos de direitos que teriam sido retirados e a transparência e a aplicação de recursos do Fundeb, o Fundo da Educação Básica. A nossa categoria está disposta a trabalhar, mas não tem condição de trabalhar. Eu trabalho numa escola no tempo integral e eu confesso para vocês que tem dia que a gente fica sem comer. Então, assim, nós estamos trabalhando de maneira escrava. No mês passado, o prefeito de Anapu, Luiz Carlos Aguiar Leite, do Partido Republicanos, foi afastado do cargo pela maioria dos vereadores. Esse afastamento deveria ocorrer pelo período de 90 dias, até que fossem apuradas possíveis irregularidades administrativas. Mas o prefeito conseguiu voltar ao comando do município, por força de uma decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal. No final da manhã, a Polícia Rodoviária Federal esteve no local do protesto para negociar a liberação da pista. Os manifestantes decidiram manter o bloqueio na ponte, mas concordaram em liberar o tráfego parcialmente, a cada 10 minutos, para evitar a formação de congestionamento na rodovia. Até o momento, a Prefeitura de Anapu não se manifestou. Um ônibus saiu da pista e se chocou contra um muro em Iquaraci nesta manhã. Passageiros ficaram feridos. O ônibus da linha Iquaraci-Coab Ver o Peso seguia na pista no sentido de ida para Belém quando o motorista perdeu o controle da direção. O acidente aconteceu pela manhã, neste trecho da Avenida Arthur Bernardes, próximo à primeira ponte do Igarapé do Paracuri, em Iquaraci. O local fica em uma curva e, segundo testemunhas, o ônibus estaria em alta velocidade. Com a colisão, o muro desta empresa veio abaixo e o eixo dianteiro do ônibus se soltou. Passageiros foram retirados e receberam os primeiros atendimentos médicos ali mesmo, na parada, a poucos metros do ponto da colisão. O Corpo de Bombeiros disse que atendeu 2 pessoas, 2 vítimas, e que uma delas foi encaminhada para o Hospital Metropolitano em Ananindeua. A outra foi levada para a UPA de Iquaraci. O estado de saúde das vítimas não foi informado. A Seguibel disse que agentes estiveram na área para acompanhar a ocorrência e orientar o trânsito. As causas desse acidente estão sendo apuradas. Até o momento, o CETRANSBEL não se manifestou.
E veja, depois do intervalo, vamos conhecer de perto o cartaz do Círio 2026, que foi apresentado ontem na Praça Santuário. Uma alvorada na orla de São Caetano de Odivelas marca a abertura oficial dos festejos juninos no Nordeste do estado. E no futebol, a torcida azulina vibra com a vitória histórica do Remo em cima do São Paulo, no Mangueirão. Agora são 7h14, imagens ao vivo da Avenida Almirante Barroso, em Belém. Trânsito fluindo com tranquilidade nesse início de semana, segunda-feira. Volto já. Enquanto isso, em Belém City. Chama Mega pra galera da laje. Prêmio preço Mega é sem fuleiragem. Porcelanato acetinado a partir de R$ 49,90 o metro quadrado. Tinta Corolar 18 litros, só R$ 169,90. Conjunto bacia mais caixa acoplada por R$ 379,90. Mega promoção de casa, o preço é de casa. Ana Castela chega para fazer um grande show em Bom Retorno. Uai, gente, não sei o que tá acontecendo com a Furiosa, não. Nunca aconteceu isso. Não, deixa que eu arrumo, peraí. Não, pelo amor de Deus. E Janete descobre a farsa de Nayane. Sua filha foi chantageada pela Nayane e pela dona Zilar para poder abrir mão da própria história e deixar que a Nayane falasse pro Brasil todo que é a Diana, a garota do passado, João Raul. Hoje, Coração Acelerado. Mês dos Namorados Castanheira. Viva essa paixão! O Dia dos Namorados está chegando e o Castanheira tem tudo para surpreender quem você ama. Encontre presentes incríveis e viva momentos especiais no shopping mais romântico da cidade. R$ 400 em compras valem uma caneca térmica exclusiva. Disponível nas cores amarela, verde ou azul. Venha aproveitar e escolha a sua. Mês dos Namorados Castanheira. Viva essa paixão! Tudo que é essencial para as pessoas está ligado à floresta. Por isso, há mais de 40 anos, a Vale ajuda a proteger a Amazônia. Encanando os Carajás, os corredores ecológicos fazem ponte de reflorestamento. E na Floresta Nacional de Carajás, paisagens únicas, trilhas e cachoeiras são conservadas e abertas à visitação. E para mim, me conectar com a natureza é essencial, assim como a floresta. Isso é essencial para você, tem a ver com a Vale. Esquenta São João da Norte Refrigeração. A barraca do beijo tá pegando fogo. É mentira! Esfria tudo com split 9.000 BTUs inverter por 150 mensais. Olha a cerveja quente. É mentira! Freezer 503 litros Fricom, só 330 mensais. Olha o mingau de milho frio. É mentira! Fogão industrial a partir de 30 mensais. São João é da Norte Refrigeração. Estamos de volta para mostrar que a noite de domingo foi marcada por dois momentos especiais e simbólicos para os católicos paraenses. A Basílica de Nazaré, em Belém, ficou lotada para acompanhar a cerimônia de consagração e coroação de Nossa Senhora de Nazaré. A celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Acamini. E depois de uma semana ali, mais próxima aos fiéis, como parte das celebrações do mês mariano, a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré foi cuidadosamente reconduzida ao Glória, o ponto mais alto do altar-mor da Basílica. Agora, a imagem volta a ser retirada somente no sábado do Círio, dia 10 de outubro. E assim que essa celebração encerrou, todos os olhos se voltaram para a Praça Santuário. Assim como já é tradição, foi apresentado o cartaz do Círio desse ano. Vamos dar uma olhada aqui no telão para ver como é que ele ficou. Você está vendo aqui, ó, em primeiro plano, né, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré com um manto que foi utilizado nas procissões do ano passado, um manto belíssimo em tons de rosa, folhagens. O tema é Maria Missionária, que nos dá Jesus. E aí a gente percebe aqui na construção da parte de trás do cartaz que justamente fala sobre isso, fala sobre a missão de Maria acompanhando Jesus Cristo durante o período. Primeiro plano, a gente tem aqui o momento da Anunciação, ó, que seria entalhado em mármore na parte de trás, mármore de Carrara na parte de trás aqui. Então aí o momento em que o anjo vem ao encontro de Maria e anuncia justamente a concepção de Cristo
pelo Espírito Santo. Aqui já um outro momento que é Maria ao lado do menino Jesus na manjedoura, mostrando toda a simplicidade desse fato histórico, né, que marcou a humanidade, o nascimento de Cristo em Belém da Judéia. Um outro momento que compõe aí a parte de trás do cartaz. A gente ainda mais 2 momentos que a gente vai mostrar agora aqui para você. O outro é justamente esse aqui, olha só, Maria aos pés da cruz, ali a reta final da crucificação, todo o sofrimento, mas também, né, a fidelidade de Maria junto ao Filho. E aqui o momento da ascensão de Cristo, o momento da ressurreição, momento simbólico para a fé católica em toda a humanidade. Bem, o cartaz foi escolhido por meio aí de uma reunião que juntou as opiniões tanto do arcebispo quanto dos publicitários que elaboraram a peça. E aí esse cartaz ele está sendo já comercializado aqui em Belém. Ele custa R$ 3,00, são 800 mil cópias que foram impressas, estão disponíveis e ontem cerca de 8 mil unidades foram entregues ali na Praça Santuário. E antes da apresentação oficial do cartaz, o arcebispo e a governadora do estado, Hannah Gassan, assinaram um termo de repasse financeiro de recursos para a festividade. O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, destinou R$ 2 milhões para o Sírio desse ano. Mais de 240 competidores se reuniram neste fim de semana para mais uma edição do Torneio de Pesca Esportiva de Tucuruí. E o grande desafio foi enfrentar uma das mais difíceis espécies de pescado da região. Foram 3 dias assim, partindo pelas águas do Lago da Usina de Tucuruí, com um desafio: capturar uma das mais difíceis espécies na pesca esportiva, o tucunaré. E não basta apenas lançar a vara de pesca e esperar. É preciso estratégia, força e técnica. O tucunaré só ataca por instinto de caça. E cada captura é uma vitória. Se bem que algumas vezes a briga que parecia vencida termina desse jeito. Mas quem disse que os competidores desistem fácil? Só assim esses verdadeiros troféus vão sendo retirados da água. Cada um é medido e pesado. Alguns têm mais de 62 centímetros. Mas como mandam as regras do torneio, logo depois os tucunarés são devolvidos ao lago. Este ano o evento teve a participação de 243 competidores de várias partes do Brasil. No futebol, a rodada do fim de semana foi de alegria para uns e tristeza para outros. Pela Série C, o Paysandu perdeu a liderança depois da derrota para o Figueirense, fora de casa. O Paysandu abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Pedro Henrique achou Juninho perto da área. O atacante conseguiu sair do goleiro e mandar para o fundo do gol. 1-0 no Orlando Scarpelli. Atrás do placar, o Figueirense foi para cima. Railan chutou e o goleiro Gabriel Mesquita defendeu. Na sequência do lance, o Figueirense foi tocando a bola na lateral. Até que Pedro Henrique derrubou Railan e levou o primeiro cartão amarelo. O time da casa conseguiu empatar. Depois do escanteio, o goleiro Gabriel Mesquita deu rebote e Lucas Alves deixou tudo igual para o Figueira. 1-1. O Papão estava pressionado na defesa. Nesse lance, Matheus Capixaba errou o passe. Emerson Galego ficou com a bola e chutou. Sorte que Gabriel Mesquita estava atento e fez a defesa. O jogo não estava bom para o Paysandu. E para piorar, Pedro Henrique, que já tinha cartão amarelo, levou outro depois de cometer essa falta. O jogador bicolor foi expulso. A situação ainda podia piorar no primeiro tempo. Emerson Galego balançou a rede nos acréscimos. Só que o árbitro marcou impedimento. No segundo tempo, pressão do Figueirense. Leonan assustou nesse chute. E esse do Lucas Alves, Gabriel Mesquita defendeu a queima-roupa. Logo depois, não teve jeito. O goleiro Gabriel Mesquita até conseguiu defender, mas no rebote, Emerson Galego mandou pro gol. O da virada do Figueirense. Aos 33 minutos do segundo tempo, o Paysandu, que já tinha apenas 10 jogadores em campo, ficou com 9. Luciano Taboca cometeu falta, levou o segundo cartão amarelo e também foi expulso.
Final de jogo, Figueirense 2, Paysandu 1. Com 1 a menos é sempre mais difícil, né? Se torna mais difícil o jogo, com 2 a menos, então nem se fala. Porém, a gente, em momento algum, desistimos do jogo ou nos acovardamos, né? Acho que nós temos um grupo muito corajoso aqui, muito dedicado, uma entrega absurda. Então, só posso parabenizar pela entrega. E no Mangueirão, só felicidade. Com um gol de Marcelinho nos acréscimos, o Remo venceu o São Paulo. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. E foi só festa para o torcedor azulino. A emoção de Diego Hernandes. A festa da torcida azulina. Um dia marcante no Mangueirão. Léo Condé e Dorival Júnior, 2 treinadores que chegaram em busca de uma vitória para diminuir a pressão no Brasileirão. E certamente era o que o torcedor azulino pedia em oração. Mas para encarar o São Paulo, o Remo chegou com alguns desfalques. Léo Condé não pôde contar com o atacante Jajá, cumprindo suspensão. E o goleiro Marcelo Rangel, com lesão no joelho esquerdo. Coube a Ivan assumir a responsabilidade na meta remista. E ele teve que mostrar serviço logo no primeiro minuto de jogo, nesse chute de Lucas Ramon. Ivan também foi bem demais para defender no rosto a finalização de Arthur, salvando o Remo mais uma vez. Na resposta do Remo, Vitor Bueno não foi feliz na finalização. Já Patrick acertou a trave. Nos minutos finais da primeira etapa, Ivan fez grandes defesas. Na cobrança de falta de Arthur e, na sequência, pegou o chutaço de Cédric. O Remo voltou melhor para o segundo tempo. Teve até pedido de pênalti em Iago Pikachu. O árbitro não marcou nada e ainda deu uma bronca no técnico Léo Condé. Nessa jogada, Pikachu parou em Rafael e Aleph Manga sozinho furou. Menos mal que foi marcado impedimento. O São Paulo chegou a tentar com Caleri em uma rara finalização na segunda etapa. O jogo foi se encaminhando para o fim. E Diego Hernandes, que queria se despedir do Remo, estava desolado no banco de reservas. O contrato com o clube azulino vai até o fim de junho, sem perspectiva de renovação. Já nos acréscimos, ele foi chamado para entrar, bastante emocionado. E foi ali, da beira do gramado, que ele viu isso aí. Marcelinho acertou um bom chute para dar a vitória do Remo por 1 a 0 sobre o São Paulo. Em cima, Marcelinho! Diego Hernandes ficou pouco tempo em campo para receber a homenagem da torcida. O futuro de Diego Hernandes é incerto, mas certo mesmo é que o Remo vai para a parada para a Copa do Mundo com uma vitória que traz tranquilidade para a sequência do trabalho do técnico Léo Condé. Um grande jogo, né, contra uma grande equipe, soubemos esperar ali e graças a Deus a gente não desiste nunca, eu costumo falar isso. Nos minutos finais pude fazer um gol muito importante, esses 3 pontos, né? Vai ter uma parada agora. Eu acho que a gente fica 3 pontos para sair da zona. Então temos esse tempo aí para trabalhar e evoluir cada vez mais. Rock in Rio. O Rock in Rio anunciou novas atrações para o festival deste ano. E o som dos artistas paraenses vai tomar conta da cidade do rock. Primeira vez que a artista paraense participa do Rock in Rio. Já são mais de 30 anos de carreira, 20 milhões de álbuns vendidos e 3 indicações ao Grammy Latino. Comigo balança, e comigo sacudir, deixa o balanço rolar, como mano levanta a poeira. No show, Joelma vai apresentar uma convidada especial, Viviane Batidão. A rainha do Tecnomelody quer contagiar o público com a mistura dos ritmos amazônicos e das batidas eletrônicas. E a guitarrada do Pará também não poderia ficar de fora dessa festa. Félix Robato, referência no repertório latino-amazônico, vai se apresentar no palco Global Village no dia 11 de setembro. Um show para mostrar ao mundo a potência da lambateria. Eita, que vai ser pai d'égua, né? O Rock in Rio 2026 vai ser entre os dias 4 e 13 de setembro no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Do Rock in Rio para São João
para São João, pelo Pará. Em São Caetano de Odivelas, as festas juninas foram oficialmente abertas hoje pela manhã com a tradicional alvorada na orla da cidade. A vaca velha, tradicional boi de máscara do município, viaja de barco, levando alegria pelo rio que banha São Caetano. A viagem dura pouco mais de 5 minutos. A chegada é no trapiche da orla. A vaca era aguardada por uma multidão de brincantes e moradores. Todos se juntam aos personagens folclóricos dessa tradição. Os cabeçudos, pierrots com suas fantasias carnavalescas e a novidade, os pernautas, que usam pernas de pau para dançar. Uma banda de música anima a brincadeira, tocando ao vivo o ritmo contagiante do frevo, tradição mantida mesmo nas festas juninas. A nossa cultura tem que ser elogiada, tem que ser prestigiada, tem que ser amada pelos odivelenses e por todo o povo que vem prestigiar. A alvorada é o anúncio de que durante todo o mês de junho haverá arrastão dos bois de máscara nas ruas de São Caetano. De acordo com a Secretaria de Cultura do município, em todos os finais de semana haverá bois nas ruas. A alvorada é para receber as energias de junho e abrir esse mês tão intenso. A gente tem arraiá na praça todo final de semana, tem boi na rua todos os dias. A alvorada da Vaca Velha é para isso, gente, é para estar na rua e avisar que o melhor mês do ano chegou. A cidade, mesmo em dia de semana, parou para ver o arrastão da vaca. Esta moradora não resistiu e caiu no frevo ao ver o grupo na rua onde mora. Tá no sangue. Quando vem maio, a gente já espera que passe logo para que a gente comece o mês de junho. E com certeza, o primeiro dia do ano já tá no sangue, a gente fica agoniado, quer ir pra rua. E essa musiquinha é de arrepiar. Nesta época do ano, São Caetano é sinônimo de beleza e tradição. E em Belém, uma das marcas do período junino são os arrastões do Arraial do Pavulagem. A Poliane Guimarães acompanha um dos ensaios e conta pra gente como vai ser a programação. Lá vem o boi, Poli. Boa noite. Olá, João. Boa noite para você e para quem nos acompanha. Desde o último dia 24 de maio, o Boulevard da Gastronomia tem sido ponto de encontro entre brincantes iniciantes e veteranos do Batalhão da Estrela. Nesse momento, você acompanha a apresentação da Roda Cantada, que faz uma espécie de aquecimento antes do início dos ensaios diários. Mais do que um momento de preparação para os arrastões juninos que já batem a porta, os ensaios são uma etapa de integração entre os brincantes com 100% de foco na prática das performances vistas durante os arrastões. Ao todo, são mais de 1.000 brincantes reunidos nesses ensaios diários que vão até o próximo dia 10. Uma oportunidade para o público ver de pertinho a construção dos cortejos culturais. Um processo que representa a continuidade da tradição junina do Arraial do Pavulagem. Com o tema Bandeira de Guarnição, os arrastões deste ano serão realizados nos dias 14, 21, 28 de junho e 5 de julho. E a expectativa do Arraial do Pavulagem é que em cada um desses arrastões, cerca de 35.000 pessoas acompanhem o boi Pavulagem pelas ruas de Belém. Olha o boi, João! Quadra junina já começou. Volto com você. Obrigado, Poli. Lá vem, meu boi, lá vem pelas ruas de Belém, tá chegando. Boa noite para você. Boa noite para você em casa. A gente volta a se ver amanhã. Até lá.